O sofrimento é uma realidade que atravessa a vida de todos nós. Ele se manifesta nas lágrimas silenciosas que derramamos à noite, nas dores que o corpo carrega, nas perdas que arrancam pedaços da nossa alma, nas injustiças que esmagam a esperança. É impossível viver sem, em algum momento, sentir o peso da dor. E é justamente nessa experiência que surge a pergunta que ecoa em milhões de corações: se Deus é bom, por que Ele permite que eu sofra? Essa pergunta atravessa os séculos, assombra os mais fortes e, ao mesmo tempo, abre espaço para que nossa fé seja testada como nunca. Hoje vamos caminhar juntos por esse território de dor, dúvidas e esperança, buscando entender não apenas o porquê do sofrimento, mas também o que ele pode significar para a nossa fé. A dor, em todas as suas formas, é universal. Não importa sua origem, sua idade ou sua condição social. Ninguém escapa dela. Ela chega sem pedir licença, em um diagnóstico inesperado, em um cemitério onde enterramos quem amamos, em um emprego perdido que destrói nossos planos, em uma traição que arranca o chão debaixo dos nossos pés. O sofrimento é esse visitante indesejado que todos, cedo ou tarde, precisam encarar. É justamente por isso que ele mexe tão fundo com a nossa fé, porque acreditamos que Deus é bom, acreditamos que Ele é poderoso, mas, diante da dor, essa crença se transforma em uma batalha interna. Como conciliar um Deus amoroso com um mundo cheio de lágrimas? Esse conflito não é novo. É o coração da chamada Teodiceia, a tentativa de responder à pergunta: como pode existir sofrimento em um mundo governado por um Deus perfeito? Alguns, diante dessa tensão, se afastam da fé. Outros mergulham ainda mais fundo nela. E muitos ficam no meio do caminho, buscando respostas que parecem nunca vir. É nesse ponto que precisamos entender que a crise de fé diante da dor não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é sinal de busca. Quando uma pessoa grita: Deus, onde o Senhor está? Ela está, ainda que em meio à revolta, voltando-se para Ele. Até a dúvida é uma forma de diálogo. Na Bíblia, vemos Jó, que perdeu tudo e ousou questionar o Criador. Seus amigos o acusaram de estar em pecado, mas o texto mostra que Deus não o condenou pelas perguntas. Pelo contrário, o conduziu a uma compreensão mais profunda. Isso nos mostra que a crise não destrói a fé, ela a purifica. E é nesse ponto que a fé revela sua verdadeira força. Ela não é uma anestesia que tira a dor, não é uma fuga ilusória da realidade. A fé é a ferramenta que nos capacita para atravessar o fogo sem sermos consumidos. É a voz que diz: ainda dói, mas você não está sozinho. Pense em quantas pessoas atravessaram tragédias que pareciam insuportáveis, mas encontraram em Deus uma força que nunca souberam que tinham. A fé não as livrou da tempestade, mas foi o barco que as manteve firmes até que o mar se acalmasse. Ela nos dá olhos para enxergar além da dor do presente, para acreditar que há um propósito maior, que há uma promessa de restauração futura. Não é uma fé que ignora o sofrimento, mas que caminha de mãos dadas com ele, acreditando que a dor não é o fim da história. O sofrimento também pode ser uma oportunidade de crescimento. Isso parece cruel de dizer, porque ninguém deseja a dor. Mas ela tem o poder de nos confrontar, de arrancar de nós ilusões e de nos colocar frente a frente com nossa fragilidade. Quando tudo vai bem, acreditamos que temos o controle. Mas quando a dor chega, descobrimos que não somos tão fortes quanto pensávamos. Esse confronto nos torna mais humanos, mais conscientes do que realmente importa. Quantas pessoas só descobriram o valor da vida quando estiveram à beira da morte? Quantas só aprenderam a amar de verdade quando perderam alguém? A dor nos obriga a repensar prioridades, a abandonar superficialidades e a mergulhar no que é essencial. Nesse processo, nossa fé se torna mais madura, não por nos livrar do sofrimento, mas por nos ensinar a enfrentá-lo com perseverança. É importante entender também que o sofrimento não é punição divina. Essa é uma visão distorcida que muitos carregam. A ideia de que se algo ruim acontece é porque Deus está castigando. Mas a dor não é um chicote de Deus. Ela é consequência de vivermos em um mundo quebrado.
marcado pelo pecado, pela injustiça, pela imperfeição. Deus não deseja o mal. Ele não tem prazer em nossas lágrimas. O que ele faz é algo ainda mais profundo. Ele entra no meio da dor e transforma aquilo que era para destruição em algo que pode gerar vida. O mal existe, mas não tem a palavra final. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. Um instrumento de tortura, morte e vergonha, transformado em símbolo de salvação e esperança. Esse é o coração da fé. Crer que Deus pode transformar até o pior cenário em caminho de redenção. Mas como lidar na prática com a crise de fé que a dor traz? A primeira atitude é a busca sincera. Não esconda sua revolta. Não reprima suas dúvidas. Abra o coração diante de Deus exatamente como está. Grite, questione, chore, porque Ele não se ofende com sua humanidade. Pelo contrário, Ele se aproxima dela. A segunda atitude é não se isolar. O sofrimento tem o poder de nos fechar em nós mesmos, mas a fé floresce na comunidade. Uma palavra de apoio, um abraço, uma oração compartilhada podem ser o fio que nos impede de desabar completamente. A terceira atitude é olhar para além de si mesmo. Quando ajudamos outros que também sofrem, nossa dor perde parte do peso. O serviço e a compaixão nos conectam a algo maior, dando sentido ao que parece insuportável. E por fim, é preciso lembrar-se de que a dor não é eterna. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum vale escuro é infinito. Há sempre uma saída, ainda que invisível no presente. E então chegamos ao ponto mais difícil: o silêncio de Deus. É quando clamamos, oramos, jejuamos, suplicamos, e tudo o que recebemos é silêncio. Esse silêncio pode ser ensurdecedor. Muitos desistem nesse estágio acreditando que Deus os abandonou. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Ele pode ser um convite para confiarmos, mesmo quando não vemos. Jó enfrentou esse silêncio. Davi, em tantos salmos, chorou dizendo que Deus havia escondido o rosto. E até Jesus, no Getsêmani e na cruz, clamou: Pai, por que me abandonaste? Se até o Filho experimentou esse vazio, nós também experimentaremos. Mas o silêncio não é prova de rejeição. Ele é um chamado à perseverança. É a fase em que a fé deixa de ser emoção e se torna decisão. Crer não porque sentimos, mas porque escolhemos confiar. O sofrimento também aponta para algo maior do que a vida presente. Nem toda dor terá resposta agora. Nem toda lágrima será explicada aqui. Essa é uma das maiores verdades da fé cristã: a esperança eterna. O apóstolo Paulo escreveu que as aflições do tempo presente não se comparam à glória que será revelada. Isso significa que o sofrimento, por mais cruel que seja, não é a palavra final. Existe uma eternidade sem dor, sem lágrimas, sem morte, preparada por Deus. Essa perspectiva muda tudo, porque se acreditarmos apenas no hoje, a dor pode nos esmagar. Mas quando olhamos para além, para a promessa de vida eterna, encontramos força para continuar. Não se trata de alienação, mas de confiança em algo maior do que nós mesmos, maior do que este mundo imperfeito. E há ainda um aspecto poderoso: o testemunho que nasce da dor. Quando alguém atravessa um vale profundo, e mesmo assim, continua, de pé, sua vida se torna um farol para os que estão na escuridão. Histórias de superação tocam mais do que sermões ou teorias. Elas mostram que é possível suportar, que há saída, que a fé é real. Nossas cicatrizes se transformam em sinais de vitória. O que hoje parece destruição, pode amanhã ser inspiração. Muitas vezes aquilo que mais doeu em nós é o que mais vai curar alguém. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as transforma em sementes de esperança para outros. Ao final de tudo, entendemos que a fé verdadeira não nasce na ausência da dor, mas no meio dela. É fácil acreditar quando o sol brilha. Difícil é crer quando a noite parece interminável. Mas é justamente ali, na escuridão, que a chama da fé prova seu valor. Como o ouro no fogo, ela é purificada, tornando-se mais firme, mais real,
mais inabalável. A fé que sobrevive ao sofrimento é uma fé autêntica, porque não se baseia em circunstâncias, mas na confiança de que, mesmo quando não entendemos, Deus continua presente. Ele não nos livra de toda dor, mas promete estar conosco em cada passo do caminho, e essa promessa é suficiente para manter nossa esperança viva. Se você está passando por um tempo de dor, lembre-se, sua crise não é o fim da sua fé, mas pode ser o início de uma fé mais profunda. Não desista, não se feche, não se entregue ao desespero. Há um propósito oculto até no silêncio de Deus. E um dia, olhando para trás, você verá que o fogo que hoje parece insuportável foi o mesmo que refinou sua alma para algo maior. Porque a dor não destrói a fé. Ela a revela. Então, não desista. Não se entregue ao silêncio da alma. Use essa dor como combustível para se aproximar ainda mais de Deus, para descobrir quem você realmente é, para se tornar alguém mais forte, mais resiliente, mais cheio de amor. Porque a fé que sobrevive ao sofrimento não é frágil, é uma fé inabalável, autêntica e capaz de transformar a vida de quem está ao redor. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a dor pode até te derrubar por um instante, mas é a fé que vai te levantar de novo. Você não está sozinho.